Eu tenho compartilhado com as pessoas que estiveram lá que para mim isto é mais do que uma mensagem. Eu realmente acredito que este é um mandato de Deus e eu acho que é algo que é muito importante para os tempos em que nós estamos vivendo. Há um grande impulso para os cristãos andarem em amor e as pessoas em todo o mundo estão falando sobre justiça. E duas das principais escrituras que eles usam é Isaías 58, sobre a vida de jejum que devemos viver. E como Deus diz, eu quero que você tome parte do que você tem e ajude as pessoas feridas, aos oprimidos, aos necessitados. Mas ele também fala do cuidado com as palavras de sua boca. Em Isaías 59:9 ele diz: se você tiver controle sobre a sua boca, terá respostas para suas orações. Agora, então não é a maneira como ele diz, mas é o que significa. E porque eu já mencionei isso 2 vezes, eu não vou tirar tempo para falar de novo, mas em Tiago 1:26-27, a Bíblia diz que se a sua religião é verdadeira, se você é realmente espiritual, então você vai refrear a língua. E ele diz: você vai ajudar as viúvas e aos órfãos nas suas tribulações. Assim vimos a mesma coisa novamente, uma vez no Antigo Testamento, outra vez no Novo, que se estivermos realmente agradando Deus, realmente somos espirituais, se estamos realmente vivendo uma vida em jejum como Deus quer que vivamos, então há algumas coisas que vão estar acontecendo. 1, nós vamos prestar atenção às nossas palavras e 2, vamos atender às necessidades. Ambos esses são a caminhada em amor e a propósito. O amor não é apenas uma palavra que devemos jogar por aí, amar tudo que é de Deus, o sorveteiro, outro de vez em quando, mas o amor é algo que pode ser visto e sentido, ele pode mudar vidas, pode fazer a diferença para as pessoas. Nós não devemos esquecer que Jesus disse que era a coisa mais importante, e assim eu acredito que a forma como falamos de nós mesmos, como falamos, sabe, sobre o que está acontecendo em nossas vidas, como falamos sobre o futuro, eu acho que todas essas coisas envolvem a caminhada em amor. A Bíblia diz que é para amarmos a Deus, que significa não queixarmos das circunstâncias. Devemos amar a nós mesmos. Você precisa ter muito cuidado como você fala de si mesmo. Não fique dizendo coisas negativas sobre si mesmo. Isso é um não. Amém? E claro, nós queremos ser muito cuidadosos em como falamos com outras pessoas. Agora em Mateus 12 diz: se a árvore é boa, ela vai produzir bons frutos. Se a árvore está podre, vai produzir frutos podres. Ela está falando de uma conexão coração-boca aqui. A conexão do coração com a boca. O que está em seu coração vai sair de sua boca se estiver em seu coração em abundância. Se você pensar em algo um pouco, eu não estou dizendo que tudo que passa pela sua cabeça vai sair pela sua boca, mas se você estiver pensando, meditando sobre isso, vai sair da sua boca. E aquilo que você diz é provável que você vai ter. As palavras são cheias de poder, elas podem curar, ferir, elas podem ministrar morte, podem ministrar vida, podem encorajar, desencorajar, elas podem edificar, elas podem destruir. Pessoas se divorciam devido às palavras, famílias se separam devido às palavras, pessoas perdem empregos devido às palavras, as pessoas têm insegurança e uma autoimagem pobre devido às palavras que foram ditas a elas. As palavras são containers de poder. E precisamos escolher nossas palavras com muito cuidado, e é hora de nós passarmos por uma mudança de mente e sermos responsáveis pelas palavras que permitimos que saiam da nossa boca. Ninguém pode domar a língua a não ser com a ajuda de Deus. Você tem que orar todos os dias a Deus para ajudá-lo com a boca. Verso 34, raça de víboras. Este é Jesus falando, Mateus escrevendo. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Porque da plenitude, o transbordamento do coração fala a boca. O homem bom, do seu bom tesouro interior, tira as coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Isso é o que acontece quando abrimos nossa boca. Nós tiramos algo de lá. E então, se isso é algo que nos coloca em apuros, dizemos: eu não quis dizer isso, eu estava brincando. Mas isso não é verdade, temos de começar a enfrentar isso. Agora, o verso 36 é uma escritura com a qual deveríamos estar um pouco preocupados. Ela diz: mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens darão conta de cada palavra inútil, inoperante que tiveram falando. Por isso há muitas conversações ociosas que nós falamos apenas para encher espaço. Dizemos um monte de coisas estúpidas que não fazem bem a ninguém e somos muito
muito bons em dizer coisas estúpidas quando passamos pelas provas. Vou te dizer, isso está me matando. Isso deixa-me doente. Ai, eu estou cansada dessa luta. Estou doente e cansada, doente e cansada. E depois nos perguntamos, por que estamos doentes e cansados? Então, eu tenho certeza que você vai entender exatamente o que estou falando. Agora, eu tinha uma mensagem de 12 tópicos e não cheguei a nenhum lugar ontem. Eu estabeleci uma base e não cheguei ao primeiro tópico. Esta manhã, louvado seja Deus, chegamos a um tópico e a metade do segundo tópico. Vamos pegar no meio deste. Se você não esteve aqui, eu vou te dizer qual foi o primeiro. Estas são 6 coisas para não fazermos com a nossa boca. Então a primeira foi murmurar, encontrar falhas e reclamar. Nós não vamos voltar a isso de novo, exceto para lembrá-lo que quando nos queixamos, abrimos uma porta para o inimigo. Os israelitas reclamaram e murmuraram e passaram 40 anos tentando fazer uma viagem de 11 dias. E a Bíblia diz claramente em Números capítulo 21 que eles ficaram murmurando, ficaram reclamando e Deus permitiu que serpentes entrassem no acampamento e as serpentes os morderam e 23 mil morreram e finalmente tiveram uma revelação. Oh, nós pecamos! Assim eu posso esperar que por essa leitura podemos ser um pouco mais espertos. Na verdade, em Coríntios há uma escritura que repete essas mesmas escrituras que estão em Números 21 e basicamente diz, eu gravei isso aqui para você, para que você não faça a mesma coisa que eles fizeram e fique no deserto, através do tipo de pecado que é nomeado em 1 Coríntios como reclamar. Agora, a coisa mais fácil de fazer do mundo é reclamar. Eu acho que se pudéssemos passar meio-dia sem reclamar, isso seria um milagre de bom tamanho. Mas vocês concordam? Então já falamos disso. Não podemos voltar e falarmos a respeito, a não ser para dizer que eu acredito que abrimos as portas para o inimigo através da reclamação. Deus nos deu a nossa boca por uma razão, que é para glorificar a Ele. Você tem uma boca para glorificar a Deus. Amém? E é para isso que temos de usá-la, viu? Então eu estava falando sobre a segunda coisa que não devemos fazer, que é o fofocar, julgar e criticar. Eu tenho uma escritura, mas há muito mais que eu quero compartilhar em Romanos 14, por isso vamos até lá, por favor. Agora, sabemos que não devemos fofocar. Isso significa contar histórias, repetir coisas sobre as pessoas que sabemos que são negativas ou coisas que vemos que as pessoas estão fazendo, queremos ir contar. Precisamos cobrir um ao outro, não descobrir um ao outro. Você vai ser abençoado se você parar de dizer coisas sobre as pessoas. Quantos de vocês sabem que adoramos comentar alguma coisa? Gostamos de saber das coisas. É incrível como nós queremos dizer o que sabemos e temos que ter muito cuidado com isso. Só estou dizendo isso para que você possa orar. Pode haver momentos em que isto é verdade. Eu peço às pessoas para orar sobre as coisas às vezes e sempre me asseguro de que é alguém que eu posso confiar. Mesmo assim, você tem que verificar com o seu próprio coração e dizer, agora eu realmente quero a sua oração, ou eu estou apenas dizendo algo e usando a oração como uma espécie de desculpa espiritual para encobrir o meu pecado. Eu disse nesta manhã como é importante perceber que quando dizemos não julgue as pessoas, não estamos falando de não julgar o pecado. Se alguém está em adultério, você sabe disso? Não diga, eu não posso julgar isso. Sim, você pode julgar isso, é pecado. Mas você não pode julgar o coração da pessoa. Você não pode ter uma atitude de julgamento em direção a ela. Eu acho que o maior erro que os cristãos cometem é que quando eles veem alguém pecar, não só eles julgam o pecado, mas eles isolam a pessoa e, para o resto de suas vidas, eles têm uma atitude para com elas que torna realmente muito, muito difícil a pessoa ser restaurada e superar totalmente isso. Portanto, temos essas coisas, mas é óbvio que temos que dizer isso é pecado. Mas eu acho que muito desse julgamento que nós fazemos vem em áreas que são apenas a opinião pessoal. Elas não são nem mesmo coisas citadas na Bíblia, é apenas a maneira que eu faço alguma coisa contra a maneira que você faz. E assim você pode julgar-me por isso e dizer, bem, você sabe, eu não faria isso.
Eu não acho que você deva fazer isso, eu acho que você está errado em fazê-lo, mas vamos olhar em Romanos capítulo 14, vamos ver o que diz sobre isso. E eu vou ler apenas um pouco, vamos começar no verso 1. Aceitem um homem que é fraco na fé, receba em sua comunhão, não critique suas opiniões ou juízos de valor sobre os seus escrúpulos ou discuta aqueles assuntos controvertidos. Um homem cuja fé permite que coma tudo, já o outro cuja fé fraca limita-se a comer apenas vegetais. Agora, nós não vamos entrar em discussões religiosas sobre o que as pessoas comem hoje, mas isso foi uma grande coisa nos dizem que a Bíblia foi escrita, porque tinha uma questão sobre se eles poderiam ou não, como cristãos, comer carne que tinha sido oferecida aos ídolos. E Paulo disse, isso não é um problema para mim, porque eu sei que o ídolo nada é, portanto, mesmo se a carne for oferecida ao ídolo, ela foi oferecida a nada, então eu tenho fé para comê-la. Mas ele está dizendo que se você não tem a fé para comê-la, então não a coma, porque se você comê-la e você não estiver comendo na fé, então você vai pecar. E assim por isso veio todo esse julgamento entre as pessoas que sentiam que podiam comer e as pessoas que sentiam que não podiam. E para as pessoas que podiam comer, pareceu que as pessoas que não podiam comer não tinham uma fé forte. Para as pessoas que sentiram que não podiam comer, pareceu que as pessoas que comiam estavam em pecado. E assim nós não temos a questão quem vai comer a carne oferecida aos ídolos hoje, mas temos muitas outras questões nas quais nós podemos aplicar esse mesmo princípio. E o ponto de partida é que isto é assunto entre uma pessoa e Deus, e nós não precisamos sequer nos envolver nisso. Verso 4. Quem é você para julgar e censurar o servo doméstico alheio? É perante seu próprio Senhor que ele está de pé ou cai. E ele ficará de pé e será acolhido, pois o Mestre, o Senhor, é capaz de sustentá-lo e firmá-lo. Agora vamos dizer que você foi abençoado para ter uma empregada. Vamos dizer que vocês todos foram abençoados para terem uma empregada. E vamos dizer que todo mundo nesta sessão mora ao lado das pessoas desta sessão. E essas pessoas aqui estão chegando, batendo em sua porta e eles não gostam da maneira que sua empregada limpa a sua casa. Agora, o que você diria a eles? Bem, eu realmente não acho que isso seja da sua conta, sou eu que pago a minha empregada. Bem, sabe o que? Quando não gostamos do que as outras pessoas fazem, e elas pertencem a Deus, elas são seus filhos, e essa é a sua exata atitude com a gente. Não é da sua conta o que eles estão fazendo, é diante de mim que eles vão permanecer ou cair, eles vão ficar diante de mim no dia do julgamento, e você não precisa se preocupar, isso não é da sua conta. Quanta paz você teria saindo dos assuntos das outras pessoas? Eu não sei de você, mas eu era uma pessoa intrometida. E eu ainda tenho que resistir a isso um pouquinho. E eu tenho certeza que eu sei como fazer a maioria das coisas. E assim, eu não sou apenas uma professora quando eu preciso ser, mas eu tenho que ter um cuidado sobre não ensinar quando eu não preciso ensinar. E não ensinar quando as pessoas não estão querendo que eu as ensine. Sabe que Deus teve que me dizer, você não é professora do seu marido? Isso foi um golpe pro meu ego, porque eu realmente gostava de dizer a ele o que fazer. Vamos lá. Não agradeça a Deus publicamente também, Dave Maier. Será que temos aqui professores de escolas ou professores de ensino bíblico ou algo assim? Deixa eu lhe perguntar. Você às vezes não tem um pouco de dificuldade em saber quando você deve estar ensinando e quando você deve apenas ser? Vamos lá. Só 3 pessoas têm um tempo muito difícil. Vou chegar à parte sobre a mentira. Você se endireita antes que eu chegue lá. Agora é sério, se você é qualquer tipo de professor, então você precisa orar sobre isso, porque você precisa saber quando usar o seu dom. E quando isso não é um dom para ninguém, mas é realmente uma maldição. Estou em posição de autoridade nos lugares onde eu vou, nas reuniões, eu vou ao meu escritório, eu tenho muita autoridade lá, mas eu preciso entender que quando eu desço esta plataforma, eu sou a esposa de Dave Maier. Amém? Preciso entender que quando vou à igreja de outra pessoa, estou indo ministrar lá, eles é que são autoridade. E agradeço a Deus por ter aprendido essas coisas, mas não foi fácil. Se você está em posição de autoridade em algum lugar, você não é autoridade em todos os lugares. Se você é um professor e ensina em determinados locais, eventos, isso é legal, mas você não é professor em todo lugar. É preciso aprender quando usar o nosso dom e quando fechar os nossos lábios
E não tentar dizer algo para todo mundo. Digam boa pregação, hein, Joyce? Certo. Versículo 7. Pois nenhum de nós vive apenas para si, a não ser o Senhor, e nenhum de nós morre apenas para si, mas para o Senhor. Quer vivamos ou morramos é para o Senhor. Versículo 10. Portanto, você por que critica e julga o seu irmão? Ou por que você despreza ou menospreza o seu irmão? Pois todos havemos de comparecer diante do tribunal de Deus. Está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que eu sou Deus e o reconhecerá e o honrará. Eu amo o verso 12, e assim cada um de nós prestará contas de si mesmo, dará uma resposta em referência ao julgamento a Deus. Então nós não vamos mais criticar e culpar e julgar o outro, mas sim decidir a nunca colocar uma pedra de tropeço ou um obstáculo ou colocar uma barreira no caminho do irmão. Agora, meu terceiro tópico é uma outra parte do que venho dizendo, e vai ser fácil fazer a transição, porque já estamos falando sobre isso, e essa é a terceira coisa que você não deve fazer com sua boca, é dar a sua opinião quando ninguém quer isso. E o que nós fazemos o tempo inteiro. E para ser honesta com você, falando sério, eu acho que nós realmente precisamos aprender a não dar a nossa opinião quando as pessoas não estão querendo ela. E muitas vezes as pessoas dizem, eu só queria ajudar você, e se eu não quiser ser ajudado? Eu conheço uma mulher com quem lidei por um tempo, eu vou te dizer uma coisa, essa mulher deixava seus filhos loucos. Ela queria ter um bom relacionamento com eles, mas apenas arruinava o relacionamento porque ela simplesmente não via isso. Ela não conseguia parar de tentar dizer a eles tudo o que fazer. E eles não queriam isso dela. Não queriam sua opinião o tempo todo. E ela sempre dizia, eu só estou tentando ajudá-los, estou apenas tentando ajudá-los. Mas temos de perceber que as pessoas querem liberdade. Elas querem liberdade para tomar as suas próprias decisões. Agora, eu não digo que vá para o outro extremo. Se alguém que você conhece está fazendo algo que vai machucá-la, você não vai se preocupar em dizer porque você pensa que não é da sua conta. Mas eu acho que nós temos que nos perguntar, estou realmente tentando ajudá-lo? Eu estou apenas tentando lhe dizer o que eu acho ou o que eu sei. Tantas vezes, se alguém não está fazendo algo da maneira que faríamos, nós sentimos que temos de fazer com que eles façam do nosso jeito. Amém? Muitas vezes, mesmo quando as pessoas pedem sua opinião, elas realmente não querem. Eu, às vezes, peço a opinião das pessoas e estou tentando realmente aprender isso, porque muitas vezes, quando você pede a opinião de alguém, tudo que você quer é que ela concorde com você. E se não concordam, então imediatamente você fica tipo, bem, eu não acho que você deveria pensar assim. Mas quantos pensam que é preciso chegar a um ponto de apenas manter nossas opiniões para nós mesmos, a menos que alguém realmente as queira? E eu posso muito bem ir para o ouro aqui e te dizer que eu pessoalmente acredito que é um sintoma de orgulho. Eu acho que quanto mais temos de tentar dizer aos outros o que fazer, significa que estamos convencidos de que estamos certos e que eles precisam do nosso conselho. Eu só acho que nós precisamos dar às pessoas mais liberdade. Vamos a 1 Tessalonicenses 4:11. Quero que você saiba que tudo o que eu digo está ancorado na Escritura. Em 1 Tessalonicenses 4:9. Agora, eu contei o que eu quero mostrar-lhe aqui. Assim você percebe o principal ponto. A Bíblia nos diz que a todo custo devemos evitar conflitos, que são as brigas, as discussões, as desuniões, as desarmonias, as discórdias. E muitas vezes o conflito ele sempre se inicia com a nossa boca. Alguém diz algo que não deveria dizer, ou conta algo que não deveria, ou faz algo que não deveria fazer. Eu acho que essa coisa de opiniões muitas vezes faz começar um problema. Alguma vez você já teve uma discussão com alguém só porque deram sua opinião sobre algo que você estava fazendo e você não queria? Certo, isso acontece o tempo todo, para ser honesta. E assim, por isso está coberto na Escritura, em 1 Tessalonicenses 4:9, diz, quanto ao amor fraternal para todos os outros cristãos. Vocês não têm necessidade de ter alguém escrevendo para vocês, porque vocês mesmos têm sido pessoalmente ensinados por Deus que amemos uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão estendendo e exibindo o seu amor a todos os irmãos em toda a Macedônia.
Mas insistimos, exortamos, irmãos, que vocês assim procedam neste assunto mais e mais. Agora, este é o meu coração e o meu espírito aqui. Eu acredito que isso é bom para nós. Eu vou ser honesta com você. Eu acho que Deus aprecia uma pessoa que tem um espírito que não está satisfeito com o status quo. Ou não está satisfeito apenas com o bom. E assim Paulo disse para eles, olha, eu não estou escrevendo a vocês porque acho que vocês não têm uma caminhada em amor. Ele disse, eu acredito que vocês andam em amor, mas eu estou lhes escrevendo porque eu quero que vocês pressionem. Eu quero que vocês se destaquem em amor. E este não é o primeiro lugar onde Paulo disse isso. Ele disse em Filipenses, ele disse isso em muitos outros lugares. Ei, você está fazendo bem em sua fé, mas eu quero que você se destaque na fé. Está fazendo bem no amor, mas eu quero que você se destaque em amor. E talvez você esteja dizendo, bem, eu não sou muito ruim em dar a minha opinião. Bem, sabe o que? Não ser muito ruim não é bom o suficiente, você precisa se elevar. Talvez precisa, antes de dar sua opinião, fazer uma oração. Senhor, isso é algo que você quer que eu faça? É você ou sou apenas eu? Eu acho que vai ser incrível se nós apenas apresentarmos as coisas a Deus por apenas um segundo. Quantas vãs conversações poderíamos evitar e quantas contendas poderíamos evitar nos relacionamentos. Eu sei que dar nossa opinião e dizer às pessoas o que pensamos faz parte do relacionamento, é parte da nossa comunicação. Eu não estou dizendo para nós não falarmos e nunca dizer a alguém o que nós pensamos, mas eu só acho que temos de ser particularmente cuidadosos. Uma coisa é se nós estamos tendo uma conversa, eu disser o que penso da árvore, eu disser o que eu penso do governo, ou te dizer o que eu penso da agência dos Correios, ou algo assim. Mas se eu começar dizendo o que penso sobre o que você está fazendo, o que você está vestindo, agora estou pisando em terreno mais perigoso. Eu estou muito mais propenso a causar o problema do que se eu estivesse falando apenas sobre algo abstrato, com o qual ninguém se importa tanto assim. Eu vou te dizer, eu preciso dessa pregação. Se você não a quer, eu a quero. Porque eu estou dizendo a você que eu tenho sido uma pessoa opinativa na minha vida. Eu acredito que eu tenho melhorado muito, mas eu quero me destacar muito nesta área. Eu quero estar ocupada com os meus negócios e ter mais paz do que eu já tive em toda a minha vida. Eu vou lhe dizer uma das coisas que eu acredito que acontece. Se você está numa relação com alguém e está dando sua opinião o tempo todo, eles acabam não prestando atenção àquilo que você está dizendo. Eu lhe digo, há certas pessoas com quem eu estou, por vezes, que são assim. Eu tive amigos que têm sido assim, e é como... Você pode dizer o que pensa? Não me importa o que você pensa. Sabe? Então eu acho que se formos um pouco menos generosos com a nossa opinião, quando realmente nós tivermos algo a dizer, então a pessoa pode respeitar-nos o bastante para nos ouvir, porque não estamos apenas e aqui o tempo todo. O verso 11, esforce e pense definitivamente. Isso significa que você tem que trabalhar duro nesta coisa aqui. Para viver tranquilamente, pacificamente, para cuidar de seus próprios negócios e trabalhar com suas mãos. Está na Bíblia, e isto não é da sua conta. Se estamos falando palavras positivas de fé, elas podem nos edificar e aos outros ao redor de nós, mas se estamos falando de medo e negatividade, isso nos derruba e tem um impacto negativo sobre os outros e sobre nós também. Provérbios 18:21 diz, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que bem utilizam comerão do seu fruto. Eu tenho compartilhado com as pessoas que estiveram lá que para mim isto é mais do que uma mensagem. Eu realmente acredito que este é um mandato de Deus e eu acho que é algo que é muito importante para os tempos em que nós estamos vivendo. Há um grande impulso para os cristãos andarem em amor e as pessoas em todo o mundo estão falando sobre justiça. E duas das principais escrituras que eles usam é Isaías 58, sobre a vida de jejum que devemos viver. E como Deus diz, eu quero que você tome parte do que você tem e ajude as pessoas feridas, aos oprimidos, aos necessitados. Mas ele também fala do cuidado com as palavras de sua boca. Em Isaías 59:9 ele diz, se você tiver controle sobre a sua boca, terá respostas para suas orações. Agora, então não é a maneira como ele diz, mas é o que significa. E porque eu já mencionei isso 2 vezes, eu não vou tirar tempo para falar de novo, mas em Tiago 1:26-27, a Bíblia diz que se a sua religião é verdadeira, se você é realmente espiritual,
então você vai refriar a língua. E ele diz, você vai ajudar as viúvas e aos órfãos nas suas tribulações. Assim vimos a mesma coisa novamente, uma vez no Antigo Testamento, outra vez no Novo, que se estivermos realmente agradando Deus, realmente somos espirituais, se estamos realmente vivendo uma vida em jejum como Deus quer que vivamos, então há algumas coisas que vão estar acontecendo. Uma, nós vamos prestar atenção às nossas palavras e dois, vamos atender às necessidades. Ambos esses são a caminhada em amor e a propósito. O amor não é apenas uma palavra que devemos jogar por aí, amar tudo que é de Deus, o sorveteiro, outro de vez em quando, mas o amor é algo que pode ser visto e sentido, ele pode mudar vidas, pode fazer a diferença para as pessoas. Nós não devemos esquecer que Jesus disse que era a coisa mais importante. E assim eu acredito que a forma como falamos de nós mesmos, como falamos, sabe, sobre o que está acontecendo em nossas vidas, como falamos sobre o futuro, eu acho que todas essas coisas envolvem a caminhada em amor. A Bíblia diz que é para amarmos a Deus, que significa não queixarmos das circunstâncias. Devemos amar a nós mesmos. Você precisa ter muito cuidado como você fala de si mesmo. Não fique dizendo coisas negativas sobre si mesmo. Isso é um não. Amém? E claro, nós queremos ser muito cuidadosos em como falamos com outras pessoas. Agora em Mateus 12 diz, se a árvore é boa, ela vai produzir bons frutos. Se a árvore está podre, vai produzir frutos podres. Ela está falando de uma conexão coração-boca aqui. A conexão do coração com a boca. O que está em seu coração vai sair de sua boca se estiver em seu coração em abundância. Se você pensar em algo um pouco, eu não estou dizendo que tudo que passa pela sua cabeça vai sair pela sua boca, mas se você estiver pensando, meditando sobre isso, vai sair da sua boca. E aquilo que você diz é provável que você vai ter. As palavras são cheias de poder, elas podem curar, ferir, elas podem ministrar morte, podem ministrar vida, podem encorajar, desencorajar, elas podem edificar, elas podem destruir. Pessoas se divorciam devido às palavras, famílias se separam devido às palavras, pessoas perdem empregos devido às palavras, as pessoas têm insegurança e uma autoimagem pobre devido às palavras que foram ditas a elas. As palavras são containers de poder. E precisamos escolher nossas palavras com muito cuidado e é hora de nós passarmos por uma mudança de mente e sermos responsáveis pelas palavras que permitimos que saiam da nossa boca. Ninguém pode domar a língua a não ser com a ajuda de Deus. Você tem que orar todos os dias a Deus para ajudá-lo com a boca. Verso 34, raça de víboras. Este é Jesus falando, Mateus escrevendo. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Porque da plenitude, o transbordamento do coração fala a boca. O homem bom, do seu bom tesouro interior, tira as coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Isso é o que acontece quando abrimos nossa boca. Nós tiramos algo de lá. E então, se isso é algo que nos coloca em apuros, dizemos, eu não quis dizer isso, eu estava brincando. Mas isso não é verdade, temos de começar a enfrentar isso. Agora, o verso 36 é uma escritura com a qual deveríamos estar um pouco preocupados. Ela diz, mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens darão conta de cada palavra inútil, inoperante que tiveram falando. Por isso, há muitas conversações ociosas que nós falamos apenas para encher espaço. Dizemos um monte de coisas estúpidas que não fazem bem a ninguém e somos muito bons em dizer coisas estúpidas quando passamos pelas provas. Vou te dizer, isso está me matando. Isso deixa-me doente. Eu estou cansada dessa luta. Estou doente e cansada. E depois nos perguntamos, por que estamos doentes e cansados? Então, eu tenho certeza que você vai entender exatamente o que estou falando. Agora, eu tinha uma mensagem de 12 tópicos e não cheguei a nenhum lugar ontem. Eu estabeleci uma base e não cheguei ao primeiro tópico. Esta manhã, louvado seja Deus, chegamos a um tópico e a metade do segundo tópico. Vamos pegar no meio deste, se você não esteve aqui, eu vou te dizer qual foi o primeiro. Estas são 6 coisas para não fazermos com a nossa boca. Então a primeira foi murmurar, encontrar falhas e reclamar. Nós não vamos voltar a isso de novo.
exceto para lembrá-lo que quando nos queixamos, abrimos uma porta para o inimigo. Os israelitas reclamaram e murmuraram e passaram 40 anos tentando fazer uma viagem de 11 dias. E a Bíblia diz claramente em Números capítulo 21 que eles ficaram murmurando, ficaram reclamando e Deus permitiu que serpentes entrassem no acampamento e as serpentes os morderam e 23 mil morreram e finalmente tiveram uma revelação. Oh, nós pecamos! Assim eu posso esperar que por essa leitura podemos ser um pouco mais espertos. Na verdade, em Coríntios há uma escritura que repete essas mesmas escrituras que estão em Números 21 e basicamente diz: eu gravei isso aqui para você, para que você não faça a mesma coisa que eles fizeram e fique no deserto, através do tipo de pecado que é nomeado em 1 Coríntios como reclamar. Agora, a coisa mais fácil de fazer do mundo é reclamar. Eu acho que se pudéssemos passar meio-dia sem reclamar, isso seria um milagre de bom tamanho. Mas vocês concordam? Então já falamos disso, não podemos voltar e falarmos a respeito, a não ser para dizer que eu acredito que abrimos as portas para o inimigo através da reclamação. Deus nos deu a nossa boca por uma razão, que é para glorificar a Ele. Você tem uma boca para glorificar a Deus. Amém? E é para isso que temos de usá-la, viu? Então eu estava falando sobre a segunda coisa que não devemos fazer, que é o fofocar, julgar e criticar. Eu tenho uma escritura, mas há muito mais que eu quero compartilhar em Romanos 14, por isso vamos até lá, por favor. Agora, sabemos que não devemos fofocar. Isso significa contar histórias, repetir coisas sobre as pessoas que sabemos que são negativas ou coisas que vemos que as pessoas estão fazendo, queremos ir contar. Precisamos cobrir um ao outro, não descobrir um ao outro. Você vai ser abençoado se você parar de dizer coisas sobre as pessoas. Quantos de vocês sabem que adoramos comentar alguma coisa? Gostamos de saber das coisas. É incrível como nós queremos dizer o que sabemos e temos que ter muito cuidado com isso. Só estou dizendo isso para que você possa orar. Pode haver momentos em que isto é verdade. Eu peço às pessoas para orar sobre as coisas às vezes e sempre me asseguro de que é alguém que eu posso confiar. Mesmo assim, você tem que verificar com o seu próprio coração e dizer: agora eu realmente quero a sua oração, ou eu estou apenas dizendo algo e usando a oração como uma espécie de desculpa espiritual para encobrir o meu pecado. Eu disse nesta manhã como é importante perceber que quando dizemos não julgue as pessoas, não estamos falando de não julgar o pecado. Se alguém está em adultério, você sabe disso? Não diga: eu não posso julgar isso. Sim, você pode julgar isso, é pecado. Mas você não pode julgar o coração da pessoa. Você não pode ter uma atitude de julgamento em direção a ela. Eu acho que o maior erro que os cristãos cometem é que quando eles veem alguém pecar, não só eles julgam o pecado, mas eles isolam a pessoa e, para o resto de suas vidas, eles têm uma atitude para com elas que torna realmente muito, muito difícil a pessoa ser restaurada e superar totalmente isso. Portanto, temos essas coisas, mas é óbvio que temos que dizer isso é pecado, isso é pecado. Mas eu acho que muito desse julgamento que nós fazemos vem em áreas que são apenas a opinião pessoal. Elas não são nem mesmo coisas citadas na Bíblia, é apenas a maneira que eu faço alguma coisa contra a maneira que você faz. E assim você pode julgar-me por isso e dizer: bem, você sabe, eu não faria isso. Eu não acho que você deva fazer isso, eu acho que você está errado em fazê-lo. Mas vamos olhar em Romanos capítulo 14, vamos ver o que diz sobre isso. E eu vou ler apenas um pouco, vamos começar no verso 1. Aceitem um homem que é fraco na fé, recebam em sua comunhão, não critique suas opiniões ou juízos de valor sobre os seus escrúpulos ou discuta aqueles assuntos controvertidos. Um homem cuja fé permite que coma tudo, já o outro cuja fé fraca limita-se a comer apenas vegetais. Agora, nós não vamos entrar em discussões religiosas sobre o que as pessoas comem hoje, mas isso foi uma grande coisa nos dizem que a Bíblia foi escrita, porque tinha uma questão sobre se eles poderiam ou não, como cristãos, comer carne que tinha sido oferecida aos ídolos. E Paulo disse: isso não é um problema para mim, porque eu sei que o ídolo nada é. Portanto, mesmo se a carne for oferecida ao ídolo, ela foi oferecida a nada. Então eu tenho a fé para comê-la. Mas ele está dizendo que se você não tem a fé para comê-la, então não a coma, porque se você comer e você não estiver comendo na fé, então você vai pecar. E assim por isso veio todo esse julgamento
entre as pessoas que sentiam que podiam comer e as pessoas que sentiam que não podiam. E para as pessoas que podiam comer, pareceu que as pessoas que não podiam comer não tinham uma fé forte. Para as pessoas que sentiram que não podiam comer, pareceu que as pessoas que comiam estavam em pecado. E assim nós não temos a questão quem vai comer a carne oferecida aos ídolos hoje, mas temos muitas outras questões nas quais nós podemos aplicar esse mesmo princípio. E o ponto de partida é que isto é assunto entre uma pessoa e Deus, e nós não precisamos sequer nos envolver nisso. Verso 4. Quem é você para julgar e censurar o servo doméstico alheio? É perante seu próprio Senhor que ele está de pé ou cai. E ele ficará de pé e será acolhido, pois o mestre, o Senhor, é capaz de sustentá-lo e firmá-lo. Agora vamos dizer que você foi abençoado para ter uma empregada. Vamos dizer que vocês todos foram abençoados para terem uma empregada. E vamos dizer que todo mundo nesta sessão mora ao lado das pessoas desta sessão. E essas pessoas aqui estão chegando, batendo em sua porta, e eles não gostam da maneira que sua empregada limpa a sua casa. Agora, o que você diria a eles? Bem, eu realmente não acho que isso seja da sua conta, sou eu que pago a minha empregada. Bem, sabe o que? Quando não gostamos do que as outras pessoas fazem, e elas pertencem a Deus, elas são seus filhos, e essa é a sua exata atitude com a gente. Não é da sua conta o que eles estão fazendo, é diante de mim que eles vão permanecer ou cair, eles vão ficar diante de mim no dia do julgamento, e você não precisa se preocupar, isso não é da sua conta. Quanta paz você teria saindo dos assuntos das outras pessoas? Eu não sei de você, mas eu era uma pessoa intrometida. E eu ainda tenho que resistir a isso um pouquinho. E eu tenho certeza que eu sei como fazer a maioria das coisas. E assim, eu não sou apenas uma professora quando eu preciso ser, mas eu tenho que ter um cuidado sobre não ensinar quando eu não preciso ensinar. E não ensinar quando as pessoas não estão querendo que eu as ensine. Sabe que Deus teve que me dizer, você não é professora do seu marido? Isso foi um golpe pro meu ego, porque eu realmente gostava de dizer a ele o que fazer. Vamos lá. Não agradeça a Deus publicamente também, Dave Maier. Será que temos aqui professores de escolas ou professores de ensino bíblico ou algo assim? Deixa eu lhe perguntar. Você às vezes não tem um pouco de dificuldade em saber quando você deve estar ensinando e quando você deve apenas ser? Vamos lá. Só 3 pessoas têm um tempo muito difícil. Vou chegar à parte sobre a mentira. Você sem direito antes que eu chegue lá. Agora é sério, se você é qualquer tipo de professor, então você precisa orar sobre isso, porque você precisa saber quando usar o seu dom. E quando isso não é um dom para ninguém, mas é realmente uma maldição. Eu estou em posição de autoridade nos lugares onde eu vou, nas reuniões, eu vou ao meu escritório, eu tenho muita autoridade lá, mas eu preciso entender que quando eu desço esta plataforma, eu sou a esposa de Dave Maier. Amém? Preciso entender que quando vou à igreja de outra pessoa, eu estou indo ministrar lá, eles é que são a autoridade. E agradeço a Deus por ter aprendido essas coisas, mas não foi fácil. Se você está em posição de autoridade em algum lugar, você não é autoridade em todos os lugares. Se você é um professor e ensina em determinados locais, eventos, isso é legal, mas você não é professor em todo lugar. É preciso aprender quando usar o nosso dom e quando fechar os nossos lábios e não tentar dizer algo para todo mundo. Digam boa pregação, hein, Joyce? Certo. Versículo 7. Pois nenhum de nós vive apenas para si, a não ser o Senhor, e nenhum de nós morre apenas para si, mas para o Senhor. Quer vivamos ou morramos, é para o Senhor. Versículo 10. Portanto, você por que critica e julga o seu irmão? Ou por que você despreza ou menospreza o seu irmão? Pois todos havemos de comparecer diante do tribunal de Deus. Está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que eu sou Deus e o reconhecerá e o honrará. Eu amo o verso 12, e assim cada um de nós prestará contas de si mesmo, dará uma resposta em referência ao julgamento a Deus. Então nós não vamos mais criticar e culpar e julgar o outro, mas sim decidir a nunca colocar uma pedra de tropeço ou um obstáculo ou colocar uma barreira no caminho do irmão. Agora, meu terceiro tópico é uma outra parte
do que venho dizendo, e vai ser fácil fazer a transição, porque já estamos falando sobre isso, e essa é a terceira coisa que você não deve fazer com sua boca, é dar a sua opinião quando ninguém quer isso. E o que nós fazemos o tempo inteiro. E para ser honesta com você, falando sério, eu acho que nós realmente precisamos aprender a não dar a nossa opinião quando as pessoas não estão querendo ela. E muitas vezes as pessoas dizem, eu só queria ajudar você, e se eu não quiser ser ajudado? Eu conheço uma mulher com quem lidei por um tempo, e eu vou te dizer uma coisa, essa mulher deixava seus filhos loucos. Ela queria ter um bom relacionamento com eles, mas apenas arruinava o relacionamento porque ela simplesmente não via isso. Ela não conseguia parar de tentar dizer a eles tudo o que fazer. E eles não queriam isso dela. Não queriam sua opinião o tempo todo. E ela sempre dizia, eu só estou tentando ajudá-los, estou apenas tentando ajudá-los. Mas temos de perceber que as pessoas querem liberdade. Elas querem liberdade para tomar as suas próprias decisões. Agora, eu não digo que vá para o outro extremo. Se alguém que você conhece está fazendo algo que vai machucá-la, você não vai se preocupar em dizer porque você pensa que não é da sua conta. Mas eu acho que nós temos que nos perguntar, estou realmente tentando ajudá-lo? Eu estou apenas tentando lhe dizer o que eu acho ou o que eu sei. Tantas vezes, se alguém não está fazendo algo da maneira que faríamos, nós sentimos que temos de fazer com que eles façam do nosso jeito. Amém? Muitas vezes, mesmo quando as pessoas pedem sua opinião, elas realmente não querem. Eu, às vezes, peço a opinião das pessoas e estou tentando realmente aprender isso, porque muitas vezes, quando você pede a opinião de alguém, tudo que você quer é que ela concorde com você. E se não concordam, então imediatamente você fica tipo, bem, eu não acho que você deveria pensar assim. Mas quantos pensam que é preciso chegar a um ponto de apenas manter nossas opiniões para nós mesmos, a menos que alguém realmente as queira? E eu posso muito bem ir para o ouro aqui e te dizer que eu pessoalmente acredito que é um sintoma de orgulho. Eu acho que quanto mais temos de tentar dizer aos outros o que fazer, significa que estamos convencidos de que estamos certos e que eles precisam do nosso conselho. Eu só acho que nós precisamos dar às pessoas mais liberdade. Vamos a 1 Tessalonicenses 4:11. Quero que você saiba que tudo o que eu digo está ancorado na Escritura. Em 1 Tessalonicenses 4:9. Agora, eu contei o que eu quero mostrar-lhe aqui. Assim você percebe o principal ponto. A Bíblia nos diz que a todo custo devemos evitar conflitos, que são as brigas, as discussões, as desuniões, as desarmonias, as discórdias. E muitas vezes o conflito ele sempre se inicia com a nossa boca. Alguém diz algo que não deveria dizer, ou conta algo que não deveria, ou faz algo que não deveria fazer. Eu acho que essa coisa de opiniões muitas vezes faz começar um problema. Alguma vez você já teve uma discussão com alguém só porque deram sua opinião sobre algo que você estava fazendo e você não queria? Certo, isso acontece o tempo todo, para ser honesta. E assim, por isso está coberto na Escritura, em 1 Tessalonicenses 4:9, diz, quanto ao amor fraternal para todos os outros cristãos. Vocês não têm necessidade de ter alguém escrevendo para vocês, porque vocês mesmos têm sido pessoalmente ensinados por Deus que amemos uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão estendendo e exibindo o seu amor a todos os irmãos em toda a Macedônia, mas insistimos, exortamos, irmãos, que vocês assim procedam neste assunto mais e mais. Agora, este é o meu coração e o meu espírito aqui. Eu acredito que isso é bom para nós. Eu vou ser honesta com você. Eu acho que Deus aprecia uma pessoa que tem um espírito que não está satisfeito com o status quo, ou não está satisfeito apenas com o bom. E assim Paulo disse para eles, olha, eu não estou escrevendo a vocês porque acho que vocês não têm uma caminhada em amor. Ele disse, eu acredito que vocês andam em amor, mas eu estou lhes escrevendo porque eu quero que vocês pressionem. Eu quero que vocês se destaquem em amor. E este não é o primeiro lugar onde Paulo disse isso. Ele disse em Filipenses, ele disse isso em muitos outros lugares. Ei, você está fazendo bem em sua fé, mas eu quero que você se destaque na fé. Está fazendo bem no amor, mas eu quero que você se destaque em amor. E talvez você esteja dizendo, bem, eu não sou muito ruim em dar a minha opinião. Bem, sabe o que? Não ser muito ruim não é bom o suficiente. Você precisa se elevar. Talvez precisa, antes de dar sua opinião, fazer uma oração. Senhor, isso é algo que você quer que eu faça?
É você ou sou apenas eu? Eu acho que vai ser incrível se nós apenas apresentarmos as coisas a Deus por apenas um segundo. Quantas vãs conversações poderíamos evitar e quantas contendas poderíamos evitar nos relacionamentos. Eu sei que dar nossa opinião e dizer às pessoas o que pensamos faz parte do relacionamento, é parte da nossa comunicação. Eu não estou dizendo para nós não falarmos e nunca dizer a alguém o que nós pensamos, mas eu só acho que temos de ser particularmente cuidadosos. Uma coisa é se nós estamos tendo uma conversa e eu disser o que penso da árvore, eu disser o que eu penso do governo, ou te dizer o que eu penso da agência dos Correios, ou algo assim. Mas se eu começar dizendo o que penso sobre o que você está fazendo, o que você está vestindo, agora estou pisando em terreno mais perigoso. Eu estou muito mais propenso a causar o problema do que se eu estivesse falando apenas sobre algo abstrato, com o qual ninguém se importa tanto assim. Eu vou te dizer, eu preciso dessa pregação. Se você não a quer, eu a quero. Porque eu estou dizendo a você que eu tenho sido uma pessoa opinativa na minha vida. Eu acredito que eu tenho melhorado muito, mas eu quero me destacar muito nesta área. Eu quero estar ocupada com os meus negócios e ter mais paz do que eu já tive em toda a minha vida. Eu vou lhe dizer uma das coisas que eu acredito que acontece. Se você está numa relação com alguém e está dando sua opinião o tempo todo, eles acabam não prestando atenção àquilo que você está dizendo. Eu lhe digo, há certas pessoas com quem eu estou, por vezes, que são assim. Eu tive amigos que têm sido assim, e é como... Você pode dizer o que pensa? Não me importa o que você pensa. Sabe? Então eu acho que se formos um pouco menos generosos com a nossa opinião, quando realmente nós tivermos algo a dizer, então a pessoa pode respeitar-nos o bastante para nos ouvir, porque não estamos apenas e aqui o tempo todo. O verso 11, esforce e pense definitivamente. Isso significa que você tem que trabalhar duro nesta coisa aqui. Para viver tranquilamente, pacificamente, para cuidar de seus próprios negócios e trabalhar com suas mãos. Está na Bíblia, e isto não é da sua conta. Se estamos falando palavras positivas de fé, elas podem nos edificar e aos outros ao redor de nós. Mas se estamos falando de medo e negatividade, isso nos derruba e tem um impacto negativo sobre os outros e sobre nós também. Provérbios 18:21 diz, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que bem a utilizam comerão do seu fruto.
preocupada com os meus negócios e ter mais paz do que eu já tive em toda a minha vida. Eu vou lhe dizer uma das coisas que eu acredito que acontece. Se você está numa relação com alguém e está dando sua opinião o tempo todo, eles acabam não prestando atenção àquilo que você está dizendo. Eu lhe digo, há certas pessoas com quem eu estou, por vezes, que são assim. Eu tive amigos que têm sido assim, e é como... Você pode dizer o que pensa? Não importa o que você pensa. Sabe? Então eu acho que se formos um pouco menos generosos com a nossa opinião, quando realmente nós tivermos algo a dizer, então a pessoa pode respeitar-nos o bastante para nos ouvir, porque não estamos apenas e aqui o tempo todo. O verso 11, esforce e pense definitivamente. Isso significa que você tem que trabalhar duro nesta coisa aqui. Para viver tranquilamente, pacificamente, para cuidar de seus próprios negócios e trabalhar com suas mãos. Está na Bíblia, e isto não é da sua conta. Se estamos falando palavras positivas de fé, elas podem nos edificar e aos outros ao redor de nós. Mas se estamos falando de medo e negatividade, isso nos derruba e tem um impacto negativo sobre os outros e sobre nós também. Provérbios 18, 21 diz, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que bem a utilizam comerão do seu fruto.